dia, turminha, tudo bom? E aí, como estão vocês? Estão bem? Dispostos? Vamos estudar? Vamos a mais uma aula? Já está acabando o módulo de matemática. Estamos assim, ó, na reta final. Breve, nós iremos estudar o módulo 2. Está pertinho disso acontecer. Nós já encerramos português, história, ciência, geografia, só falta matemática. Essa e mais algumas outras aulas e nós estaremos, ó, tudo ok, tudo kit com o módulo 1 e nós vamos começar o módulo 2 breve. Então, turminhas, a aula de hoje é sobre área de polígonos. Nós estudamos tantos polígonos, não foi? Estudamos quadrado, paralelogramo, triângulo, estudamos centímetro quadrado, metro quadrado e agora a gente vai estudar a área de alguns polígonos. Você vai abrir seu módulo na página 122 e a gente vai começar explicando algumas atividades. Na verdade, não tem nada assim de novo. São coisas que a gente já viu, a gente só vai relembrar, dar algumas outras dicas, tá certo? Se acomode, pegue seu módulo, régua, material, tudo direitinho, caderno, que a nossa aula já está começando. Então, turma, na página 122, nós vamos começar a nossa aula trabalhando com área do retângulo. E o livro trouxe para você aí a capa desse mesmo livro, a capa do seu módulo. Observe direitinho e veja que esse livro, essa capa, está dividida em centímetro quadrado. Caso você já tenha esquecido esse assunto, não se lembra mais, faz igual a tia Cris, ó, anota aqui, ó, página 117, o conteúdo centímetro quadrado. E aí, o legal de você anotar essas páginas em seu módulo é que depois você pode voltar, ver novamente o assunto, de repente até ir lá naquela aula que tia Cris deu para você, aquela videoaula sobre centímetro quadrado, assistir novamente, porque aí ó, refresca a nossa memória. Então vamos lá. O livro está pedindo para que você analise a capa do seu módulo de matemática, essa daqui. O próprio autor do livro já dividiu a sua capa do módulo em centímetros quadrados. E aí você está vendo aí várias questões perguntando a você sobre a área desse retângulo que você já aprendeu, que você deve, olha, calcular a altura do livro, comprimento, vezes a largura dele. Estão vendo? Aqui no livro tem o nome comprimento desse lado e largura do lado de cá. Então, você multiplica. Não precisa você contar todos os quadradinhos que estão aqui traçados em seu módulo. Então, você vai contar apenas uma fileirinha da largura, uma fileirinha do comprimento, vai fazer essa multiplicação e descobrir qual é a área desse retângulo da sua capa do módulo de matemática, tá bom? E aí você vai responder e interpretar as questões, dizendo a área dos quadradinhos, quantos quadradinhos tem em cada uma coluna, tá certo? Aqui é uma resposta pessoal que você vai dar, dizendo para a tia Cris qual seria a relação entre essas medidas. Aí você vai analisar, pensar o que é que elas têm de igual, o que é que elas têm que uma complementa a outra. Por que para descobrir a área eu preciso analisar as duas, tá certo? Isso aqui é tudo sobre a área do retângulo. Então, toda vez que você vê um retângulo, você pega a sua régua, analisa quanto tem, olha, de comprimento, quanto tem de largura. Você se lembra da foto que tia Cris traçou? Centímetros quadrados na minha foto?
A mesma coisa você pode fazer, se você quiser treinar com uma foto sua, de repente pedir à mamãe, mãe, me empresta aquela foto para eu ver quantos centímetros quadrados tem, tá certo? Então, nós estamos estudando nessa página a área de um retângulo, então você tem que ver qual retângulo você vai trabalhar. Nesse caso do módulo, nós estamos trabalhando com a própria capa do livro, mas você até pode, de repente, treinar na capa mesmo do seu livro. Olha que desafio legal você fazer na capa verdadeira do seu livro essa área, descobrir a área do seu livro de matemática, tá certo? Mas pode ser uma foto, de repente pode ser um outro material que não rabisque, que não prejudique, na verdade, né? Então fica aí a dica para você, tá certo? Agora nós vamos trabalhar com a página 123. Lembrando que não é assunto novo, é apenas uma revisão do que a gente já trabalhou, do que a gente já estudou, tá certo, turminha? Vamos agora para a página 123, onde vai falar sobre a área do quadrado. E tia Cris escreveu aqui, ó, que na página 109 nós trabalhamos com paralelogramos, porque essa área do quadrado vai mostrar muito alguns paralelogramos e a gente às vezes esquece o assunto, passou, não deu tempo revisar, então você pode voltar lá na página 109 e dar uma olhada nos paralelogramos. Nós estudamos que paralelogramos são figuras que têm quatro lados e os dois lados são paralelos, dois lados paralelos. Nesse caso do módulo, eles trouxeram aqui imagens de quadrados. Mas aqui no caso o retângulo também pode ser. É porque nesse exemplo aqui nós temos apenas o quadrado que tem quatro ângulos retos, que tem quatro lados, né? Certinho aí. Então vamos lá. A gente vai estudar nessa página 123 a área do quadrado. Dê uma olhadinha nesses três quadradinhos que tem aí, o verde, o vermelho, o azul. Tá pedindo para você calcular a área desses quadradinhos pequenininhos. Então, você já aprendeu, a gente já trabalhou, que para você encontrar, deixa eu Cris colocar o dedinho para não ver a resposta, para você encontrar a área, assim, a área desse quadrado, você vai precisar multiplicar um lado vezes o outro, certo? Nesse caso, pode ser o comprimento, que no quadradinho verdinho ele tem 3 centímetros, e a altura dele, que o quadrado A também tem 3 centímetros. E aí você multiplica, certinho? 3 centímetros vezes 3 centímetros, para você encontrar essa resposta. Isso a gente já fez em algumas atividades. Trouxe aqui um exemplo para te mostrar, um exemplo diferente. Então, 6 centímetros de comprimento com 4 centímetros de altura ou de largura. E aí você faz apenas uma multiplicação, 6 vezes 4. Tenho certeza que já sabem quanto é 24 centímetros quadrados, tá bom? Aqui você ia traçar direitinho os centímetros. Só foi um exemplo que tia Cris trouxe, mas na verdade no livro não precisa nem você traçar, porque ele já tem aí, ó, tudo traçadinho, direitinho para você realizar a atividade. Vamos lá? Vamos à questão de número 2, porque é uma questão diferente do que a gente trabalhou. A questão número 2 traz para você esse quadrado aqui. Estão vendo? 4 centímetros assim e 4 centímetros de altura ou de largura. Se tia Cris pedisse ou se o módulo apresentasse a questão, quantos centímetros quadrados tem nessa figura geométrica? Então, você faria uma simples multiplicação, 4 vezes 4, né? 16 centímetros quadrados, só que vai ter um desafio para você aqui nessa questão. Veja que essa questão tem um quadrado menor,
dentro do quadrado maior. E observe direitinho que por essas medidas 2 e 2, já dá para você perceber, como se fosse um cálculo mental, que esse quadrado de dentro é a metade do que está fora. Porque o que está fora tem 4 centímetros e o que está dentro tem 2. Então, o menorzinho representa a metade do azul. E aí, será que dá para pegar? Será que dá para responder? Observe que se fosse só o azul 4 centímetros e 4 centímetros de altura, seria ao todo 16 centímetros quadrados ao todo. Porém, dentro do quadrado azul tem uma área de cor, deixa eu ver a cor aqui, porque às vezes quando a tia Cris vai imprimir, né, sai até um pouquinho diferente. No seu livro diz que a cor é cinza. Então, na cor cinza, observe que o quadrado de dentro tem a metade da medida do que está fora. Então, esse é um desafio que você vai tentar aí descobrir quantos centímetros quadrados tem essa parte do quadrado de dentro, do quadrado interno, tá certo? Galerinha, na página 124, dessa vez, a gente vai trabalhar com a área do triângulo. Você vai observar alguns triângulos e você vai precisar fazer o cálculo de algumas dessas áreas. E aí eu coloquei aqui uma questão que talvez você tenha dificuldade, mas nós até já trabalhamos com isso. E deixei anotadinho aqui no meu livro, ó. Essa atividade aqui, onde você vê quadradinhos que são usados apenas a metade, tia Cris colocou aqui uma dica, que na página 119, você tem lá aqueles exemplos onde as figuras geométricas não apresentam o centímetro quadrado inteiro pintado. E aí você vai encontrar algumas figuras que não tem o centímetro quadrado todo, só tem a metade. E tia Cris já tinha te explicado em um exemplo. Lembra que parecia um peixinho, uma seta azul, onde você me ajudou a contar os centímetros, quadrados inteiros, onde você contou o quadradinho todo que representava 1 centímetro quadrado, e tia Cris tinha te explicado que as metades, por exemplo, essa daqui é uma metade, com essa aqui, que é outra metade, forma um quadrado. Então, você conta direitinho quantas metades tem, qual metade pode se formar com a outra metade, e aí você adiciona um quadradinho a mais de centímetro quadrado. Tudo revisão, nada muito novo, tudo revisão. E tia Cris está confiante que vocês vão arrasar. Qualquer dúvida, manda um zap para a tia Cris que a gente te ensina novamente, tá bom? Gosto muito quando vocês estão fazendo atividade. Tia, não entendi, me explica de novo. E tia Cris tenta no áudio, na figura, no desenho te mostrar. E já percebi que todo mundo aprende. Estou muito feliz, muito mesmo. Vamos agora à nossa última página, página 125, onde a gente vai falar agora do paralelogramo. E tem um exemplo aí super legal, onde uma professora pegou duas imagens, essas aqui, ó, ela pegou essa e pegou essa, e aí ela deu um desafio para seus alunos montarem um paralelogramo, juntando essas imagens. Observa aí no seu livro como é que tá. A professora pediu para os alunos formarem um quadrilátero. E aí, como sempre, nós temos aí alunos que fazem respostas diferentes. Lucas fez de um jeito. Vamos ver o exemplo que Lucas deu? Olha como foi que Lucas montou esse paralelogramo. Esse quadrilátero, Lucas fez assim. Dá uma olhadinha. E Simone, Dona Simone, fez assim. Estão vendo? Então, vamos lá às interpretações. Observa aí os dois exemplos que estão no teu módulo, tá bom? E aí a pergunta é, qual é o nome do quadrilátero que Lucas montou?
Dá uma olhada, analisa, veja se os lados são paralelos, o que é que eles têm em comum e qual o nome do quadrilátero que Simone montou. Então, você vai observar de maneiras diferentes os dois, as respostas dos dois alunos, analisar as questões, responder para a tia Cris, está tudo muito fácil, tá bom? Tem algumas questões aí que às vezes não tem um espaço, não tem uma linha, e a tia Cris sempre falou com você que é bom você pegar esses espaços aqui, né, do livro, pode ser aqui também, ou no caderno você pode colocar atividade de matemática, questão tal, do livro tal, página tal, e colocar anotadinho, não é? É porque o livro às vezes traz umas questões que a gente poderia responder oral, mas é sempre bom a gente registrar, certinho? E aí, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, tem uma questão aí que você pode ficar na dúvida, que é a questão de Lucas. Essa questão de Lucas está perguntando a você a área desse quadrilátero que Lucas fez. E aí você pode se confundir porque ficou meio tortinho. Ah, tia, e agora? Qual é a medida que eu pego? Então, a dica que tia Cris vai te dar é sempre você multiplicar essa parte, que pode ser essa também, tá bom, turminha? A base, você pode multiplicar essa base pela altura. Você pode fazer isso, tá bom? No livro já tem especificando a medida. Não precisa nem você pegar a régua, porque no livro já tem. Aí você multiplica o número do comprimento vezes o número da altura e da largura, tá certo? Ou da altura ou da largura. Apenas uma simples multiplicação. Como a gente já trabalhou com metro quadrado, com centímetro quadrado, é apenas uma multiplicação. Só que às vezes a gente vê, né, uma figura assim meio que tortinha, meio que diferente, a gente tem dúvida. É igual um terreno, quando tia Cris compra um terreno, quando qualquer pessoa vai ver um terreno, nem sempre ele é perfeito, um quadrado, um retângulo, às vezes é um terreninho mais torto, mas a gente precisa fazer o cálculo. Então você mede, né, a partezinha maior, certinho? No caso do livro já tem a medida e mede a altura. Observe que no seu livro, como está feito, olha, pegou as maiores medidas. Veja que não foi usado a parte do triângulo, porque ficou assim meio tortinho. É sempre em pezinho, com uma medida por igual, tá certo? E aí você apenas multiplica e encontra a área desse quadrilátero, tá bom? Bem, turminha, essa foi a nossa aula. Estudamos sobre área de alguns polígonos. Todas as páginas que tia Cris anotou são dos conteúdos, é de onde a gente tirou essas atividades, é de onde o livro revisou. Então é bom você retornar para o assunto, é muito bom saber que você tem essas videoaulas aí à tua disposição, você pode voltar lá no portal. Todas as aulas que tia Cris ensinou estão todas no portal. Está lá por disciplina, tá bom? Então você acessa novamente. Qualquer dúvida pode me pedir, caso você não encontre, tá certo? E aí você assiste novamente, tira a dúvida, volta o vídeo. Tia Cris está aqui naquele horário combinado para te ajudar, tá certo? Estou muito feliz com o compromisso de vocês, com as dúvidas que vocês estão tirando, com o retorno que vocês estão dando pra gente, tá certo? Fiquem com Deus, boa aula e até mais!